quem começou a fazer isso virou tudo monstro, virou tudo safado, virou tudo corrupto. E você pode ter riqueza material sem democracia. E muitas vezes a classe média não vota neles. Eu desconfio muito da regulação porque eu não acredito em quem regula, mas quem tiver o poder e comece a querer caçar a palavra das pessoas. Alguns comunistas defendem que, tipo, alguns já passaram por aqui e falaram, pô, eu não quero, quando eu falo de propriedade privada, eu não quero tomar sua casa, eu não quero tomar seu carro. A gente defende a gente pegar a propriedade dos meios de produção. É essa propriedade que é o nosso objetivo. Tendo os meios de produção, depois a gente vai conseguir dar uma vida melhor para todas as pessoas, uma vida mais digna para todas as pessoas. Sua casa, seu carro. Esse daí não me interessa, não. Como se as coisas não estivessem ligadas, né? Uma com a outra. Tanto é que nas experiências históricas socialistas, tudo era do Estado. Inclusive onde você morava. Certo? Sim. Agora, a minha questão com quem fala isso é o agente. Como eles falam, a gente não quer isso, a gente faria aquilo, a gente tomaria os meios de produção, a gente garantiria que todo mundo teria tudo igual. Eu não confio no agente, na pessoa que diz que faria isso. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Porque o que a história mostrou até hoje é que quem começou a fazer isso virou tudo monstro, virou tudo safado, virou tudo corrupto, saiu destruindo todo mundo que não concordava com eles. Entende? Não existem experiências positivas, por exemplo, a China. A China, ela sempre... Não dá nem para comparar o caso da China. Não podemos. Porque a China, ela sempre foi uma sociedade imperial, em que hoje o Xi Jinping é o imperador. E o Partido Comunista, na realidade, é a aristocracia, né? E a China hoje, ela tem um certo espaço para a sociedade de mercado, tanto é que ela enriqueceu, né? Então, o sucesso, entre aspas, da China, a China já passou por muita fome, a vida é muito dura, hein? Sim. Na China. Mas, seguramente, é porque, na verdade, o Partido Comunista hoje, ele é uma continuidade de um sistema autoritário muito antigo, que o que os chineses fizeram foi olhar para a União Soviética, ver que o regime estava falindo porque não tinha consumo, as pessoas não tinham objetos para comprar, foi ficando tudo muito atrasado, como a gente sabe, nos anos 70, né? E a China olhou para isso e percebeu que ela precisava de alguma forma fazer um regime diferente do soviético. Então ela começou a abrir a China para iniciativa privada. Alguma iniciativa privada sem democracia. Sem essa coisa de ficar elegendo, votando, né? Virou um sistema híbrido. Um sistema híbrido, Vamos pegar o que é bom ali, o que é bom aqui no mas que era antigo, deles. né? Eu tive uma vez na China conversando com um rapaz chinês, e ele falou que o socialismo chinês não podia ser reproduzido em lugar nenhum, porque na realidade era um regime ancestral na China. Essa coisa de você partilhar algumas coisas. Por exemplo, na China você tem casas muito antigas que as pessoas partilham banheiro, partilham cozinha, porque sempre foi muito pobre, né? Sim. Uma população muito grande, muito pobre. Então a ideia de ter banheiro privado e não coletivo, de ter cozinha privada e não coletiva, é muito ancestral, né? Por isso que eu estava falando que era difícil comparar com a China. Agora, a cultura de milenar de lá é que propiciou eles conseguirem chegar onde eles estão. Muito provavelmente. E associado à inteligência dos líderes chineses de ver que não podiam reproduzir o sistema fechado de economia planejada, como se falava na União Soviética. Economia planificada ou planejada, que a economia tinha que estar de alguma forma aberta para a iniciativa das pessoas. Sim. Né? E aí tem dado certo. A China, como a gente sabe, nesse sentido. O que a China pode mostrar e todo mundo ficar com medo é que você pode ter riqueza material sem democracia. Esse é um perigo. Aí é o perigo. Até porque, assim, e o que eu queria entender, tem como a gente, de alguma forma, conseguir dar um assistencialismo, uma diminuição nessa diferença social
sem invadir a propriedade privada, sabe? O particular de cada um. Olha, você tem experiências, Europa Ocidental. Tudo bem que a Europa foi destruída por 2 guerras e depois da segunda os Estados Unidos jogou dinheiro lá a perder de vista. E foi isso que salvou a Europa. Mas ele fez isso não porque os americanos são melhores do que os outros seres humanos, mas porque eles queriam barrar o avanço soviético, né? Então eles precisavam distribuir melhor a renda de alguma forma, criaram o estado de bem-estar social, né? Sim. Precisavam fazer isso para que a população ficasse mais calma, como eu dizia, indo trabalhar, ter o seu rádio, depois a televisão, os filhos poderem ir para a escola, certo? Ocupando essa galera de alguma forma, né? Vamos Pra que deixar não- eles não ocupados comece- para eles não se revoltarem. Porque senão eles iam querer que a União Soviética viesse, porque a União Soviética prometia isso, Entendi. né? E naquela época a União Soviética já estava falindo, mas ninguém sabia. Isso na Guerra Fria ali. Isso é o começo da Guerra Fria. Aham. Exatamente. Então, o fato é que você tem Inglaterra, Alemanha, França, que usufruíram bastante disso e criaram um estado de bem-estar social diferentes, mas razoavelmente sólido, custa muito caro, imposto é muito caro, então você tem uma vasta classe média, você tem muito menos miséria. Hoje em dia tem um pouco, mas não tem como em países como o Brasil tem. Você tem uma elite milionária menor de tamanho, mas muito rica. E agora você tem, por exemplo, a Escandinávia, né? Suécia, Dinamarca, Noruega, Islândia. Finlândia não é Escandinávia, mas geograficamente está ali, é tudo muito parecido. São países que têm estado de bem-estar social muito sólido, imposto altíssimo, né? Como os países bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia, que eram parte da União Soviética nos anos 90, ficaram independentes. E nesses lugares você tem muito pouca gente rica pra cacete, e muitas dessas pessoas ricas pra cacete já são há 100, 200 anos, a família. Certo? Sim. E eles pagam muito imposto para ter uma vasta classe média feliz. Uma qualidade de vida, né? Porque aí é aquilo, né? Se a qualidade de vida está andando, então as pessoas tendem a ficar ocupadas, planejando viagem, né? Comprando hoje em dia celular, decorando a casa, e fica ocupado. Então, a classe média é um vetor principal de equalizar essa situação? Porque, por exemplo, aqui no Brasil eu tenho visto falar que a classe média aqui é quase um problema. O Brasil, infelizmente, geopoliticamente, não tem relevância nenhuma. Zero. Apesar de participar do baile, né? Ele tá na festa, dança, né? Ele tá na festa. Isso mesmo, ele tá na festa. Agora, a classe média, uma classe média vasta, ampla, sólida, normalmente é signo de sociedade com menos desigualdade, sociedade um pouco mais calma, digamos assim, né? Com menos violência social. E então dá para dizer que sim, a classe média é normalmente o signo de que aquela sociedade X, é o caso da Europa, que eu estava descrevendo, Europa Ocidental. É o caso dos Estados Unidos, não com um estado de bem-estar social, mas uma riqueza bestial. Né? Sim. Um modo... Veja, você não vê americano tentando entrar em nenhum país da América Latina ilegalmente. Só vê o contrário. Apesar de um monte de gente ficar falando mal dos Estados Unidos, né? Agora, esse fato específico aqui, que é muito comum, muita gente, inclusive intelectuais, falarem mal da classe média, é porque muitas vezes a classe média não vota neles, certo? E aí começa a se falar mal da classe média, sempre numa lógica de tentar jogar a população pobre contra a classe média. Porque os ricos sempre estão bem de vida. Tanto que você tem muita gente rica no Brasil que financia a gente da esquerda. Não vou citar nenhum nome aqui, mas financia. Dos dois lados, né? O rico é financiador, é o que você falou. O rico, ele nunca tá com um problema. Não, ele tá acima. Ele tá acima. Tanto é que, ao contrário do que o Marx falou, são os muito ricos que são cosmopolitas.
passaporte europeu, fácil, dinheiro, viagem, dinheiro aqui, dinheiro acolá, patrimônio aqui, patrimônio acolá. Dupla cidadania. Falam línguas. Os filhos aprendem a falar línguas estrangeiras, né? O ódio mesmo à classe média é porque a classe média, ela normalmente vota pensando em que regime ou que candidato ou candidatos podem fazer com que a vida dele ou dela seja menos ruim. Que ele consiga... Porque a classe média, coitada, ainda mais no Brasil, que é frágil, hoje a classe média amanhã pode não ser, né? Sim. Né? Principalmente quando tem inflação, quando tudo fica caro, né? Então, quando aumenta o imposto, cai em cima dela, por exemplo, né? Então, assim, normalmente quando se fala taxar ricos no Brasil, é taxar classe média alta. Exato. Não é aqueles que estão lá no topo do mundo. Eu vi você falando sobre uma liberdade líquida sobre vamos falar, regulamentação das redes sociais, por exemplo. Se segue como tá, eu acho que ele cria força, porque, de verdade, eu acredito que quando a gente tiver uma regulamentação de redes sociais, é o que você falou, quem vai regulamentar isso? O que é que pode ser falado? Quem escolhe o que eu posso falar ou não? Isso é bem delicado. Isso é um medo enorme que eu tenho. Eu também tenho. Eu também desconfio, né? De que... É claro que você tem lixo nas redes sociais, você tem risco na internet. O que eu acho é que as formas de tentar regular a internet e as redes sociais, elas ainda são muito incipientes, porque é um fenômeno muito novo. Sim. E muito difícil, porque você tem a população se mexendo o tempo inteiro, falando o que quer, então fica difícil de você exercer o poder legítimo da violência em cima disso, né? Então, aqui no Brasil, em especial, eu desconfio muito da regulação, porque eu não acredito em quem regula. Não confio, né? A regulação, ela pode servir muito a determinados... Quando eu estou falando... Eu não confio, né, nem a priori entendendo corrupção no sentido material. Aqui no Brasil, a gente pode ter uma regulação que sirva quem está no poder. É o que eu acredito. Pode ser A hoje, amanhã pode ser menos A, certo? Tanto faz. Mas quem tiver no poder e comece a querer caçar a palavra das pessoas. É claro que isso pode ser feito de uma forma legal, né? Como tá legal no sentido legítimo. Sim, sim. Né? Juridicamente falando. Juridicamente. Que é o que está acontecendo, né? E o que eu chamo de censura líquida. É isso. Pegando a expressão líquida do Bauman. Censura líquida. Vem de qualquer... E não só do Estado, né? Porque o Brasil hoje é um mercado de contencioso muito rico. Qualquer um pode processar. Não só o Estado. O brasileiro pegou essa cultura de eu vou processar. Então, para além da estrutura de controle, da regulação oficial, você tem hoje aqui horizontalmente dentro da sociedade um mecanismo em que qualquer um pode censurar você. Sim. Basta processar você, acusar você de X, você morre numa grana pesada para não ser acusado. Isso tudo funciona como censura líquida.